Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Grupo Serve. A pergunta do vídeo de hoje é: será que a reforma tributária vai acabar com o imposto de ganho de capital? Hoje nesse vídeo a gente vai falar então um pouquinho sobre a reforma tributária dos impostos sobre a renda. Então vamos começar falando o que? A reforma tributária, pessoal, tem sido dividida pelos estudiosos em três partes: a reforma do consumo, a reforma da renda e a reforma da folha. A reforma da renda, que é aqui o assunto desse vídeo, é a reforma dos impostos incidentes sobre a renda. Então a gente pode citar aí o ITCMD, o imposto de renda, a contribuição social, o ITBI. Esses são os impostos da reforma da renda, tá? E nesse contexto é importante a gente começar o vídeo explicando para você o que é o ganho de capital. Todo mundo fala sobre ganho de capital, vendi um imóvel, tem que pagar ganho de capital. Na verdade, o ganho de capital é a base de cálculo do imposto de renda. Então, o imposto de renda, ele incide sobre o lucro de uma venda de imóvel diferentemente do que o da tabela geral, né? É uma tributação exclusiva. Então, quando você vende uma casa e você comprou essa casa por 1 milhão e vendeu por 2 milhões, você teve aí um lucro de 1 milhão, que é a diferença do custo que essa casa teve para você e do valor pelo qual você a vendeu. Este lucro, ele é tributado com imposto de renda sobre o ganho, que é esse 1 milhão. Então, o que a gente fala de imposto de ganho de capital, na verdade, é o imposto de renda sobre o ganho de capital. Essa diferença de nomenclatura, de forma de se dizer, que a gente se limita a falar em imposto de ganho de capital, é porque esse imposto de renda ele vai incidir sobre esse lucro de forma diferente. O cálculo é diferente do que se a gente pegasse esse 1 milhão que você teve de lucro e jogasse lá na base de cálculo do IR com tributação dentro da tabela progressiva normal, tá? Então é um imposto diferenciado, exclusivo na fonte, e depois essa diferença não entra mais aí no cálculo geral do imposto, tá bom? Então, na verdade, o ganho de capital é o imposto de renda sobre um lucro oriundo aí de uma venda de um imóvel. E esse imposto de ganho de capital vai acabar? Por que eu tô levantando esse assunto? Porque quando a gente fala de reforma tributária, a gente fala, primeiramente e muito mais, da reforma de consumo, que é a reforma que vai mudar os impostos das empresas de uma forma assim estrutural. Então, na verdade, é como se a gente estivesse demolindo a estrutura tributária que a gente tem hoje e criando novos impostos. Então, vai sair o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS, e vai entrar o CBS e o IBS. Então, é uma reforma completa, uma reforma estrutural, tudo do zero. Já a reforma da renda, que é o assunto aqui desse vídeo hoje, não é estrutural. Então, os impostos que existem sobre a renda hoje vão continuar existindo. Vão mudar alguns aspectos, algumas explicações, algumas alíquotas, porém a estrutura vai permanecer a mesma. Pois bem, como a gente já viu aqui em um outro vídeo no nosso canal, as atividades imobiliárias elas terão regras específicas na reforma tributária. E até a pessoa física pode se tornar um contribuinte em algumas hipóteses de CBS e IBS. Nesse aspecto, eu recomendo até você maratonar aí os nossos vídeos sobre a reforma tributária para conhecer o básico dela e se inscrever aqui no nosso canal para ativar as notificações e continuar assistindo aí os nossos próximos vídeos, porque toda semana a gente vai trazer um assunto diferente da reforma. Recapitulando então, IBS e CBS são impostos de consumo e vão incidir de acordo com o Sistema Geral de Débito e Crédito. Ganho de capital é imposto sobre a renda. Então, são impostos diferentes, naturezas diferentes, bases de cálculos diferentes, o que significa que a resposta à pergunta principal aí desse vídeo é: a reforma tributária não vai acabar com o ganho de capital. O ganho de capital vai continuar existindo em sua natureza, talvez sim com outras alíquotas, porém aplicável da mesma maneira ao ganho, ao lucro numa venda de imóvel. Então, assim,
Pessoa física, ainda que seja contribuinte CBS e IBS, vai recolher ganho de capital. Pessoa jurídica, tem a atividade imobiliária entre as suas atividades, vai recolher IBS, CBS e vai recolher imposto de renda e contribuição de acordo com o regime que ela tiver enquadrada, lucro real ou lucro presumido. Pessoa jurídica que não tem essa atividade imobiliária no seu objeto social, apenas vendeu um imóvel do seu ativo imobilizado, então vai recolher o imposto de ganho de capital e vai colocar lá esse resultado na conta para cálculo de imposto de renda e contribuição social. Tudo isso continua normalmente. Como você está vendo, a reforma tributária não será um caminho rápido, nem um caminho fácil de ser superado. Todo mundo vai precisar ter um consultor ao lado para auxiliar nas estratégias de negócios. Inclusive, as pessoas físicas que investem em imóveis, fazem compra e venda, têm imóveis para locação, vocês também vão precisar ter um consultor acompanhando o seu caso, os seus valores, o seu faturamento, porque, como eu disse lá no outro vídeo, em algumas hipóteses você pode passar a ser contribuinte de IBS e CBS. Se você gostou desse conteúdo, então faz o seguinte, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer, curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos que eu vou ficar muito feliz em poder levar essas informações para outras pessoas também. E se você quiser contar com a minha ajuda e com a ajuda da minha equipe, entre em contato com a gente. A Serve tem uma solução que serve para você.